O que separa os homens, episódio 2. Fala galera, tranquilo? Partiu para mais um vídeo no YouTube onde a gente consegue aprofundar mais o conteúdo, né, que a gente vê no Instagram. Bom, então seguindo a série, né, cara, o que separa os homens, eu tô com um olho em vocês aqui e um olho no script aqui, né, velho? Aqui um pouco mais preparado, né, em vez de gravar caminhando para essa série, né, o que separa os homens, eu tô dando atenção um pouco maior. Apesar do engajamento não estar sendo tão alto, mas, é algo que eu acredito, é algo que eu sei que se vocês seguirem o que eu tô falando, vai dar certo para vocês, porque deu certo para mim. Então, mentoria de graça, não cobro nada para essa mentoria aqui de mentalidade que eu faço no YouTube. Bom, então, na primeira parte da série, né, cara, a gente viu que 80% das pessoas, elas não têm um estado final desejado, elas não têm um sonho. Então essa é a primeira coisa que separa os homens. Alguns homens, a minoria, eles têm uma direção, eles conseguem identificar ali um estado final desejado, mesmo que seja coisa pequena, eu quero ser promovido, mesmo que seja coisa, cara, material, eu quero comprar um carro melhor, para isso eu tenho que me desenvolver, tenho que conseguir um emprego melhor, enfim. A gente viu que a minoria, eles têm um sonho. Pode não ser um propósito, o propósito da vida, mas eles têm um sonho. A minoria tem um sonho. Na parte 2, cara, hoje a gente vai ver que dessa minoria dos que tem um sonho, uma parte muito pequena faz a matemática desse sonho. Então, cara, o que é a matemática desse sonho? Por exemplo, você é um jovem e quer estudar para o concurso da MAN ou para o concurso da ESA. Você pega o edital, lê o edital, vê toda a literatura que cai no edital. Então vamos dizer, cai 2.000 páginas ao total. Né, com, não sei, história, geografia, matemática, blá. Tem uma lista de exercícios, você começa a estudar o que você vai fazer. O que você precisa o que você precisa fazer para alcançar, né, o seu objetivo. A matemática desse sonho nada mais é do que você ver o volume total de coisas que você tem para fazer uma estimativa de tempo e dividir isso no tempo que você tem. Então, se você tem, eu dei o exemplo dos concursos, né? Se você tem um ano para estudar para o concurso, você tem, vamos dizer, facilitar, 3.650 páginas, né, para estudar em um ano. Isso daria 10 páginas por dia. Né? 10 páginas por dia, e aí você pensa, se eu estudar 10 páginas por dia, daqui um ano eu já vou esquecer o que eu estudei um ano atrás, né? Então você tem que, ter uma sacada de, beleza, eu tenho que estudar e fazer alguns cheques no meio do caminho, fazer alguns testes no meio do caminho, recapitulando, algum exercício de memorização, você tem que então planejar isso no seu calendário. Então, você trabalha, não trabalha, como você vai fazer? Então esse vídeo aqui, vamos aprofundar um pouco mais nesse aspecto, né? Bom, então como eu falei, né, cara, estado final desejado, o ideal é que você consiga visualizar isso ao longo dos anos, né? Então que você não tenha um estado desejado tão mesquinho, vamos dizer mesquinho, né? Tipo, comprar um carro. Então o ideal é que você tenha um estado final desejado ligado com a pessoa que você quer se tornar, com a pessoa que você quer ser. A gente sempre fala, né, nas forças especiais, ser mais do que parecer. Então, o que você realmente quer ser, você não quer aparecer, não queira aparecer, não queira colocar os objetivos de carro, de status, procure ser, né? Então, o estado final desejado bom tem a ver com o ser, e não com possuir ou com parecer. Então, seria um bom estado final desejado, né? Eu vou deixar aqui em algum lugar aqui, velho, um vídeo que eu coloquei sobre 7 passos à frente. O que é 7 passos à frente? Bom, dá uma pausa aqui e assiste o vídeo. Mas o que é os 7 passos à frente? Né? Você identificar o seu estado final desejado, identificar onde você está hoje, os gaps que você tem que percorrer, e a partir daí tudo você decide com base no seu estado final desejado. Então, essa decisão vai me aproximar ou vai me afastar do meu estado final desejado? E aí você decide assim. Então esse eu acho que é um ponto interessante trazer aqui também, né? Bom, falei, né, sobre o calendário estratégico. Então, a matemática dos sonhos, ela é uma parte. A outra parte é você realmente escriturar isso, é você realmente fazer um calendário, você escrever. Aí existem diversas ferramentas, né? Você pode fazer no Outlook, Eu gosto muito de usar o Outlook, cara, que eu utilizo junto com o meu computador do trabalho. E aí, velho, eu não gosto dessa ideia também de separar, né?
vida profissional e vida pessoal. Para mim é vida, cara. É vida. Então no calendário do trabalho eu coloco ali já antes do trabalho o que eu tenho que estudar. Eu sempre estudo alemão, né? Então eu acordo um pouquinho mais cedo ali, estudo 1 hora de alemão mais ou menos, 40 minutos, 40 minutos a 1 hora, e aí eu vou pro trabalho. Eu já coloco isso na agenda. Eu faço isso no domingo. Então domingo, cara, quais são os meus objetivos? Eu estudo alemão, isso é prioridade 1. Eu treino, né, 10 mil passos e treino físico, né, prioridade 2. E prioridade 3 é meus conteúdos aqui do digital, né, que é um hobby que eu levo bastante a sério. Então eu tenho 3 objetivos. Estudar alemão, que é a minha prioridade 1, cara, eu faço antes de acordar, meu irmão, que é a vantagem competitiva que eu falo sempre aqui. Então antes de eu ir pro trabalho, cara, eu já vou estudar. Então pode tudo afundar no trabalho. Eu lidero um time grande, né? Então, cara, se meu time der um chabu grande, eu tenho que afundar no trabalho e ficar até 8, 9, 10 horas da noite lá. Cara, já estudei. O meu objetivo 1 pessoal do dia eu já indiferente do que vai acontecer no trabalho. O objetivo 2 e o 3, cara, já se der um chabu, eu não vou afundar o sono. Não vou, ir até, não sei, 2 horas da manhã, dormir 4 horas e no outro dia não. Isso eu não faço, porque se der chabu 2, 3 dias seguidos, eu viro um zumbi e começa a corroer meu cérebro. Então, isso eu recomendo bastante também. Você fazer uma lista de prioridades, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Eu acho que, mais de 3 objetivos, eu já acho que já fica muito vago, né? Vamos dizer que você estuda, você se dedica 1 hora por cada objetivo, que é mais ou menos o que eu me dedico, né? São 3 horas de esforço por dia. Além do trabalho, cara, eu trabalho bastante, né? Eu trabalho normal, eu trabalho 10 horas por dia, assim, tranquilo, normal. Mais deslocamento de ida e volta, cara, 11, 12 horas por dia eu fico só pelo meu trabalho, que é o meu ganha-pão, né? E aí, paralelo a isso, tem 3 objetivos, mais do que isso não dá. Então, cara, 3 objetivos estratégicos, estado final desejado. Então, lembrando, recapitulando, seu estado atual, estado final desejado, os seus gaps. Quais skills você precisa para atingir seus gaps? Divide em objetivos. Então, de preferência, 3 objetivos. Se você tiver mais também, cara, aí paciência. Provavelmente você não vai conseguir se dedicar a mais de 3 objetivos por dia. E aí o que acontece? Vamos dizer que você está estudando de novo para um concurso e você trabalha. Você provavelmente vai ter, não sei, 5, 6, 8 objetivos, né, que são as matérias que você tem que estudar. Então você não vai conseguir estudar todas as matérias por dia, né? Então, um dia você estuda, não sei, matemática, outro dia você estuda português, outro dia você estuda história. O que você tem que agora priorizar dentro das matérias é o que você tem mais facilidade e o que você tem menos facilidade. O seu objetivo 1 vai ser o que você vai ter mais facilidade. Então isso você tem que ver com um pouco mais de frequência, né? E pessoal, como eu falei, né? Escrever. Fazer um calendário mesmo. Eu uso bastante o calendário do Outlook, né, que está ligado com o meu trabalho, no computador do trabalho. Então ali eu já coloco todo dia das 6 às 7, é o meu estudo de idiomas. Vou pro trabalho, volto, na volta é treino de força, que eu faço um treino por dia. Depois do treino eu parto para marcha. Daí na caminhada é o tempo que eu vou produzindo também conteúdo, então eu consigo bater ali duas frentes ao mesmo tempo, tá? E bom, acho que é isso que eu queria falar com vocês. Eu quero que vocês comentem aqui se vocês já fazem isso. Quem tem um calendário estratégico? Quem tem um calendário alinhado com o propósito? Então eu perguntei lá no primeiro vídeo, né, primeira série do que separa os homens. Quem tem um sonho ou quem tem um estado final desejado? Algumas pessoas falaram que sim, algumas pessoas falaram que não. Beleza. Eu recomendo que todo homem tenha um... propósito eu acho que é muito papo de coach, mas que tenha um objetivo, cara. O homem precisa de um objetivo. Precisa de um objetivo. O objetivo não é ser feliz ou algo vago, né? Eu quero viver, quero aproveitar a vida. Não, cara, tem um objetivo. Um objetivo, eu quero ser promovido. Eu quero ser algo melhor do que eu sou hoje. E o que é? Né? E a partir daí, meu irmão, calendário, identifica os gaps, planeja, e aí vamos... Eu não vou falar aqui, mas a gente vai para a terceira parte. E a terceira parte é força de espírito. É como você consegue manter o seu calendário, irmão. E eu não estou falando aqui manter o calendário por um mês ou por um ano. Eu estou falando em manter um calendário por uma vida. Isso aqui que eu estou falando com vocês, cara, eu não comecei ano passado, não comecei há 3 anos atrás. Em 2000
Em 2009, quando eu comecei a treinar para o curso de comandos, eu comecei a colocar isso em prática. Eu comecei a acordar mais cedo e a fazer o que interessa antes de ir pro trabalho. Em 2009, a gente está em 2025. Então eu já tô nessa caminhada já faz uns anos, cara. Então a força de espírito é a terceira parte que separa os homens. Tamo junto, galera. Espero que vocês estejam gostando. Como eu falei, comenta no... Vai lá, comenta. Você tem calendário, não tem? Tem alguma dica de calendário que você queira deixar aqui? Então, como eu falei, eu uso o Outlook, tem pessoas que usam o do Google, o calendário do Google, algumas usam do próprio Mac aqui, o meu computador pessoal é um Mac, né? Mas eu centralizo tudo no do trabalho. Por quê, cara? A maior parte do tempo eu passo trabalhando, irmão. É como eu falei, né? 10 horas por dia, cara, solto, tranquilo, eu tô no trabalho, irmão. E eu tô sempre com. Eu tenho três monitores, né? Um eu sempre deixo no meu calendário. Sempre. De vez em quando eu tiro, quando eu tô fazendo alguma coisa que eu preciso de muito foco, mas normalmente tá o meu calendário ali. Tá? Então por isso que eu uso do trabalho. Pessoal, já tô me alongando aqui, mais de 10 minutos. Não é a ideia passar muito mais de 10 minutos, não é a ideia afundar muito mais. Espero que vocês estejam gostando. Calendário estratégico. Tamo junto.